Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem em diversos cantos do Brasil e do mundo e que, claro, de alguma maneira influenciam e transformam a vida de muita gente, seja na culinária, na música, na religião, na arte, na história, na literatura. A literatura baiana, olha só, pulsa na Bienal do Livro, né? Entre as páginas que se abrem, as histórias que se encontram. Um espaço se destaca, tá? O Estúdio Palma, cerca de 90 escritores, mais de 70 horas de programação, rodas de conversa, sessões de autógrafos, contação de histórias. Um convite para ler, trocar, sentir. O movimento se expande. O Estúdio Palma segue promovendo encontros e dando visibilidade à literatura do Estado. Da Bienal à Jornada da Carreira Literária em Foco, a missão é a mesma: fortalecer escritores, conectar talentos e abrir caminhos. Por trás de tudo isso, uma força guia essa história curadora, escritora e mobilizadora cultural, que faz da literatura um elo entre autores e leitores. Esther Figueiredo veio até aqui, hein? Só para bater um papo com a gente. Estou Seja aqui. bem-vinda, Esther. Agora Obrigada, me conte. Samile. Eu vou querer saber do início, mas eu quero saber que responsabilidade, viu? É muito escritor, para muito leitor. Para começar a organizar uma feira como essa, não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem muitos parceiros. Inclusive, a Alba Cultural é um dos parceiros com o programa de distribuição de livros. E você também entra nesse fluxo da gente de parcerias, que esse programa aqui maravilhoso, que dá voz e dá esse espaço e esse assento para a gente falar de leitura e de literatura, do livro. Fala de tudo, de né? arte, tudo que envolve a Bahia, a cultura, a gente está aqui para fazer isso. E hoje a literatura. Com certeza. Agora eu queria saber de você, como é que entrou a literatura nessa sua vida aí? Desde pequenininha gostava de ler? Desde pequenininha, né? A gente tem o direito ao livro e à leitura. Eu acho que a literatura já está na vida da gente, só que a gente demora um pouco para perceber. No meu caso, eu comecei com a literatura atuando em universidades, como professora universitária, trabalhando com leitura, literatura e letramentos. E na virada de 2020, né? Nesse século Quase aí, pandemia, né? quase Era pandemia, a gente começou a pensar no mercado editorial como profissionalização, principalmente para escritores e escritoras independentes. E aí surgiu o Estúdio Palma. E o Estúdio Palma é essa agência literária que pensa na carreira literária, no impulsionamento da carreira literária. Estreamos na Bahia, como você bem disse, na Bienal do Livro da Bahia, com esse catálogo editorial e esse catálogo de escritores. Agora, como é que faz, né, para o escritor? Assim, tem ideia de um livro? O que o Estúdio Palma faz? Qual é a verdadeira função aí? A nossa especialidade é a curadoria literária, né? Inclusive Sim. o livro aqui, Curadoria Literária, Enfoque para Eventos. É uma trilogia, então a gente tem enfoques para evento, enfoque para a obra e enfoque para o escritor. Então, com essa especialidade de curadoria literária, nós pensamos da constituição da obra junto com o escritor, da inserção dessa obra no mercado editorial, da presença do escritor e da escritora em eventos e, consequentemente, na própria promoção de eventos. Porque você só faz literatura se você tiver a obra escrita, a obra produzida, publicada, o encontro dessa obra com o leitor, né, que é o público para qual a obra se destina. Agora, você sente, trabalhando bastante, que há um aumento de escritores no decorrer desse tempo? As pessoas estão mais com vontade mais de escrever, de se tornar grandes escritores, principalmente aqui no estado da Bahia? Muitos, né? Brota muitos escritores, principalmente porque já é programas pedagógicos vinculados a escolas, tanto as escolas da rede pública como da rede privada, que já tem esse despertar de talentos literários e esse diálogo da literatura com outras artes. Então, a gente vê assim, neo-escritores, que são esses escritores iniciantes, em diálogo também com escritores que já têm uma jornada de profissionalização importante. A própria Academia Baiana de Letras já tem esse olhar, né? Porque a Academia
de Letras da Bahia, ela já é esse maior espaço de congregação da literatura, mas há também a publicação independente, a literatura em outros segmentos sociais. Então, esse trânsito, né, do que já é feito com o que tem aparecido no cenário da Bahia é sempre crescente, é um volume bem crescente. E a Fligê? Me Oba! conta, que delícia, né? Chegou. A Fligê é maravilhosa, né? Obrigada. Quem não sabe, acontece uma feira literária, né, que acontece em Mucugê e atrai e de fato, movimenta, né, o PIB da cidade. Pensar também que não é só de São João, vive o Recôncavo, vive o interior, vive a Chapada Diamantina, né? Mucugê tem feito várias curadorias, não só literárias, né? A gente vê vários encontros musicais, inclusive, na região, né? Muito, né? A Chapada Diamantina, que está no coração do Brasil, na Bahia, despertou com a Fligê muito para os eventos literários, né? Para a presença autoral. E a Fligê é isso, é a Feira Literária de Mucugê, é realizada em Mucugê, um território, a gente fala como um território literário. A primeira Fligê foi em 2016, eu tive a honra de, junto com coletivos culturais locais, pensar, elaborar, idealizar esse projeto e exercer a função de curadoria. Estrategicamente, ela tem uma posição muito importante para o cenário da literatura da Bahia, porque a gente tem grandes eventos na capital e no Recôncavo, mas a Fligê descentralizou, interiorizou essa produção dos eventos literários. Então, a Fligê já vai agora para a sua 8ª edição, a gente constitui já na 8ª edição. E outros eventos literários foram demandantes da Fligê, porque produtores culturais, curadores participaram das edições anteriores da Fligê e despertaram o interesse de realizar outros eventos, como a Feira Literária de Canudos, a Feira Literária de Itaberaba. Então, se espalhou pela Bahia esses espaços, né, de encontro do autor com a literatura. Agora, quando a gente fala, para que as pessoas entendam, né? Quando acontece uma feira literária em determinada região, como a gente está falando de Canudos, Mucugê principalmente, geralmente também há uma proposta de autores locais, de produtores locais. Há uma demanda também? Sempre, né? Você só consegue realizar um evento se tiver um envolvimento com o local, com o conhecimento da produção local. Porque não é só você fazer o trânsito nacional para o local. Inclusive, é importante que tenha escritores que já tenham uma presença marcante no mercado editorial, que já estejam vinculados a grandes editoras. Mas esse escritor precisa também desse público, precisa chegar, né, a esses espaços em que o livro está presente, a literatura. Então, a gente tem até uma experiência bastante interessante com Itamar Vieira Júnior, né, que é um escritor baiano, ganhou o prêmio Jabuti com Tortarado. Antes dele ser laureado com o Jabuti, Oceanos e outros grandes prêmios, ele participou da Fligê em 2019. Né? Quando foi em 2020, se não me engano, ou até no final de 2019, a Fligê é sempre realizada em agosto. E saiu, né, o resultado de que ele era um dos contemplados como o melhor livro, né, o prêmio Jabuti de melhor livro. Então, o evento literário é esse encontro, né, na Bahia, porque você atende crianças com programação infantil para, né, as crianças, jovens, adultos, idosos, né, a programação principal, faz homenagem ao autor, né, faz homenagem ao escritor, tanto autor póstumo como autor que ainda está com a gente. Já homenageamos Castro Alves, esse grande poeta da Bahia, e você vai atualizando o livro, a presença, as autorias. Então, essas feiras, assim como a festa literária do Flipelô, né, que acontece aí com gestão aí de Ângela Fraga, que é maravilhosa, né? Abre muitas portas, né? Principalmente para aquelas pessoas novas, escritores novos, autores novos. E você vê que é um berço para poder ser criado e depois colher frutos, como a gente falou aí de Itamar, né? Muito bom. E para participar, como é que as pessoas fazem? Geralmente vão até você, é feita uma pré-seleção, como é que é feito? Sempre tem a procura por meio das redes sociais, né? É aberto por meio de editais, se apresentam propostas para lançamentos de livros, mas isso num aspecto mais geral. Mas a própria organização do evento, você precisa de um enquadre, de uma delimitação. Então, com base no tema, no escritor homenageado, o curador, né, os organizadores
dos eventos, feiras e festas literárias, ele tem essa prerrogativa também de fazer convites individuais, de articular a presença do escritor com outros escritores, sempre em diálogo com o autor legal, fazer composição de mesas também, que tem um escritor local com um escritor nacional, presença internacional também. Agora, tudo isso depende muito do volume de recursos que você tem, né? Porque cultura é direito, mas cultura também, literatura precisa de aporte de recursos. Então, o que você não consegue fazer mais não é porque não tem a produção literária, é porque você tem desafios estruturais e também de mercados que você precisa, enquanto curador ou promotor de um evento, vencer. Agora eu vou te apertar um pouquinho. Dá para se viver, dá para se viver como escritor? Você acha que já ainda dá? Ainda não dá aqui um novo escritor, vamos dizer assim? Não, ainda não, só com a sua produção não, né? O escritor, ele realmente atua em várias frentes, mas há experiências e a gente sabe de casos de escritores que vivem da escrita, porque ele precisa do tempo da escrita. Então, para ele ter a remuneração vinculada à escrita, ele precisa que esse livro esteja presente, seja distribuído, né? Seja vendido. Mas já está melhorando esse cenário. Ainda não dá, mas está melhorando. É isso que eu ia te perguntar. Porque a gente vê, né, para quem não sabe, não conhece o mercado, que está assistindo, por exemplo, vem todo aquele romance, que é literalmente um romance que a gente assiste filmes, assiste... Não, porque geralmente tem aquelas pessoas que já são contratadas por editores, editoras, isso. E dá aquele tempo. Mas na prática é bem peneirado isso, são poucas, né, pessoas que já têm esse contrato e que tem aquele tempo para correr ali, né, Esther? Porque você tem esse contrato tradicional em que você apresenta a sua obra a uma editora e a editora compra os direitos autorais, faz a primeira edição e você só começa a ganhar a partir da segunda, terceira edição, se o livro for bem distribuído e for bem vendido. E tem esse modelo, né, da escrita, da publicação independente. Não é que o escritor é independente, né? Da publicação independente, em que o escritor investe além do seu tempo, investe também o curso da obra e ele mesmo faz o papel da editora, do agente literário, participa de eventos, corre atrás de imprensa dos canais e começa a divulgar o seu livro. Então, tem formatos diferenciados para a gente poder afirmar assim, dá para viver de literatura. Ainda não dá, mas tem casos, né, que a gente encontra que tem um retorno. Agora, o que você acha com esse todo o recurso, né? Cada vez aumenta os recursos, né? De computadores, de inteligência artificial. Então, a gente vê hoje, a gente já recebeu aqui, já fiz uma entrevista, inclusive, com uma pessoa que tem aquela pessoa que paga para a pessoa escrever uma biografia para ela. O copyright, né? Ghost. Né? Copyright. Então, assim, o que você acha do copyright, dessa profissão? A inteligência artificial, ela vem, você entra no debate de autoria, né? Se ela vai substituir a autoria. É uma tecnologia, vamos chamar assim de tecnologia, que alguns segmentos do mercado já aceitam, outros já criticam muito, porque a ideia é preservar a autoria. O prêmio Jabuti mesmo, que a gente mencionou, se não me engano, no ano de 2023, uma obra foi desclassificada porque descobriu-se que se utilizou os mecanismos da inteligência individual na composição da obra. Nossa. Então, tem que ser autoria genuína, né? Mesmo considerando, em alguns momentos, a importância da inteligência individual. A escrita de biografias é comum você contratar um escritor para fazer a biografia, né? Então, são possibilidades de criação dentro do campo da literatura que são segmentos de profissionalização do mercado. O ghostwriting, o copyright, né? E vai se trabalhando nesse sentido. Ghostwriting mesmo. Porque não é só... Oi? É ghostwriting, você está certa, né? Que é o escritor fantasma, né? Não percebi, mas a gente estava falando disso, não foi do escritor fantasma. Eu falei copyright, mas eu estou me consertando, é ghostwriting, né? Que é aquele escritor fantasma. Não cheguei a... É, de fato. Mas é isso, são profissionais, porque não é só o escritor que é o profissional da literatura, você tem outros profissionais envolvidos na feitura e na elaboração do livro. Eu gostei desse assunto, viu? A gente está encerrando aqui o primeiro bloco com uma conversa maravilhosa que com certeza você aí que é futuro escritor vai gostar. A gente vai encerrar aqui o primeiro bloco, tá? Já já a gente volta com o Esther Figueiredo.
estamos voltando aqui com o segundo bloco do programa Bahia da Gente, falando sobre literatura, com Esté Figueiredo. Esté, agora me conte, vamos finalizar esse assunto que a gente terminou ali. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão usando, na sua opinião, como escritora, curadora, a pessoa que organiza essa parte literária aqui no estado da Bahia também. Eu queria saber, na sua opinião, porque a inteligência artificial já é um caminho quase sem volta, né? É igual WhatsApp, rede social, tudo. Tem como a literatura também se adaptar à inteligência artificial, na sua opinião? Tem. A gente vem fazendo o controle de mecanismos de plágio. Né? Então, a gente não pode ter a inteligência artificial como um plágio artificial. Mas, geralmente, a parte de ilustração, de projetos gráficos, de livros, né? Você pode muito bem usar dessas ferramentas. Não é nem uma posição de você ser a favor ou contra, é como você disse, é uma realidade que chega também para a produção literária, para o mercado editorial e precisa ser enfrentada. Cabe cada um, né, na sua área se adaptar, né? Porque não tem jeito, não tem volta, né? Ficar inerente ali, né? Não tem jeito, né? Discutir, né, os processos de criação e se é possível os processos de criação com o DNA genuinamente autoral a partir do uso da aplicabilidade da inteligência artificial. É um debate novo. A gente não tem ainda uma resposta sim ou não, mas é um debate novo que precisa ser enfrentado. Eu não sei se você viu, viralizou até, que teve uma música, fizeram no Carnaval, você soube disso? Fizeram uma música da Bahia, sobre o Carnaval da Bahia. E fizeram propositadamente e jogaram na rede. Aí depois falaram, era bem assim, simplesinha, aí todo mundo começou a desconfiar e foi inteligente, a parte do ritmo, a parte do texto, a parte... Tudo criação. Tudo criação, Então, a que ponto, né, se chega? Então, qual é o limite que a literatura dá para intervir? Isso, como você destaca, né, genuína. Né? Como é que um escritor não vai chegar ali, eu quero falar sobre a casa de Jorge Amado com o Caribé, por exemplo. Você já encontra muita coisa. Já encontra e bote o texto narrativo. Então já vai... Mas eu acho que vai vir um outro papel também para a curadoria, que é também identificar, será? Identificar, exato, porque a criação literária, ela é individual, ela é subjetiva, ela trata das suas experiências, né? Você transfere muito de suas experiências para o plano ficcional, né? E a inteligência artificial, ela não cria ficção. Ela junta elementos e te dá um cenário, digamos, ficcional, mas a criação ainda, né, vamos chamar assim, ainda é uma atividade genuinamente humana. Então, você não tem na inteligência artificial um DNA autoral. Ela vai precisar sempre de quem faz a produção ficcional para jogar em determinado suporte que é a máquina e fazer essa criação. Por isso que nós somos, em um primeiro momento, assim, contrários a entender que a inteligência artificial é criadora. Ela não é criadora, ela é organizadora de uma criação humana que já fica suportada nos elementos, né, da criação da máquina. Porque do jeito que está indo as coisas... Por enquanto, mas eu acho que ela não chega a ter esse estágio de... Eu espero que não. Não vai não. Sinceramente, já pensou? Só que faltava, né? Agora, falando de criação, quem foi a ideia do Estúdio Palma? E o nome Estúdio Palma? Porque Palma tem... O Estúdio Palma surgiu justamente já dessa inserção que eu tinha com a literatura no mercado editorial e da ausência que a gente via da profissionalização em curadoria literária. Por isso que a agência, né, especializada em curadoria literária. E também para poder congregar esse conjunto de escritores e escritoras de publicação independente que não tinha ainda elementos para poder produzir o seu livro, criar o seu livro, fazer a circulação do livro e divulgar. E aí pensamos em consultoria, mentoria, sempre vinculada. E o nome Palma é o seguinte, tem um livro muito bonito que chama Arroz de Palma. Né? Como? Arroz de Palma. Não me lembro agora o nome do autor, deveria ter lembrar agora, mas me passou. E buscando, né, identificar, já era uma empresa, mas buscando identificar qual seria o nome dessa empresa, a gente pensou, tem que ser um nome que congregue determinados elementos aí. Então, a gente viu a palma como um vegetal do Nordeste, do sertão, que passa, né, essa questão mesmo de sobrevivência, né, de resistência.
A palma no sentido de aplauso, o escritor publica seu livro, é uma obra, né? Então, um aplauso. A palma como nome, por isso que eu fiz a referência do livro, né? Arroz de Palma. A palma como nome, o nome pessoal, porque a personagem desse livro é uma pessoa, né? É Dona Palma. Então, a gente encontrou, quando a gente encontrou ocasionalmente esse livro, eu já tinha lido, mas não lembrava, né? Minha irmã também, sou eu e minha irmã, Steph Figueiredo, nós somos as sócias diretoras do Estúdio Palma. Então, quando nós encontramos esse livro, aí a gente aglutinou a presença vegetal, né? A presença da pessoa, né? E nordestina nessa conjunção do Estúdio Palma. E a ideia mesmo de palma, como palmas, né? Como abraço. Sim. É. Já comeu palma? Já, e também tem isso, palma como arroz de palma, né? E o cortado de palma da Chapada Diamantina, a culinária específica de Mucugê. Conhece, a culinária é bastante rica na região. Você é de Bicoara, né? Você quase, tem um falar, tem um falar. É bastante rica na região, eles fazem cozida, né? Tiram um pouquinho da baba e mexe para chuchu. Na minha opinião, para chuchu. Bota dendê, o que você quiser. Gostoso. Eu gostei da ideia. Agora, a palma, quando começou nessa virada aí, né? 2019, sim. 2020, então já são quase 5 anos, né? Fazendo, né? A gente constitucionalmente mais recente tem 3 anos, mas as experiências, né, que redundaram no Estúdio Palma já. E como é que o Estúdio Palma se vê hoje, depois de 5 anos, assim, fazendo essa curadoria em relação a projetos futuros? Como é que está organizando isso? A gente se vê no que já chega para a gente, né? Com os escritores agenciados que nós temos, nós iniciamos com 10 escritores, hoje estamos com um catálogo de 30 escritores. Ótimo. Os eventos que a gente promove também, como a Jornada Carreira Literária, tem uma presença maciça de outros escritores, não só da Bahia, mas de todo o território nacional, que querem beber dessa fonte de entender o que é curadoria, o que é encontrar os elementos para uma produção, ficcional, particularmente. Eu tenho uma ideia na cabeça, eu quero entender o que é um gênero biografia, um gênero crônica, então a gente faz também toda essa assessoria literária, né? Tem um livro, já tem um manuscrito que já está com o livro pronto, aí quando você olha, não está atendendo critérios do mercado editorial de um editor, então também tem essa orientação técnica da produção. Então a gente se vê nesse lugar mesmo, né? De estar ocupando um espaço dentro do mercado editorial da Bahia com essa profissionalização. Aí você falou uma coisa importante, critérios. Quais são os critérios do mercado atual? Muda, né? Porque muda. Atualmente, quais são os principais critérios? Quem está pensando em ler, quem está assistindo, escrever, perdão, o que não pode faltar atualmente na literatura em um livro? Hoje está muito a questão da emergência climática. Né? Então, isso é um tema que, quando se apresenta no livro, geralmente você encontra mais abertura e possibilidades de inserir o autor. Não só na poesia, na crônica, no conto, na narrativa, né? Por quê? Porque o mercado editorial está antenado com o que acontece no mundo, né? Tanto no seu local como internacional também. E a emergência climática é geral. Agora, quando você falou, né, de crônicas, narrativa, agora eu queria saber, tem um preferido seu aí? Romance, crônica? Gosto de romance. Gosto de romance. Gosto da narrativa de romance. Eu também gosto, mas gosto também da parte... Poesia, eu gosto também de adoro Eric Hobsbawm. Eu sou meio política, eu gosto da parte geopolítica. Muito gosto bom. muito. Weber, né, do Caio, eu sou meio para lá. Não, isso é interessante, porque não é só o mercado literário ficcional, né? Você tem a literatura econômica, a literatura política, então é tudo que está circulando no mercado do livro. Talvez a palavra seja até mais adequada ao mercado do livro do que ao mercado literário. Agora, quando o mercado, vamos brincar, o mercado do livro, como é que as pessoas se veem, né, como escritores? Talvez as pessoas até façam e cheguem até você, eu tenho essa obra aqui, mas não sei se encaixou. Como é que essas pessoas chegam até vocês, por exemplo? Tem uns que chegam não se vendo como escritores ou escritoras. Aí a gente tem que mostrar. Tem uma escritora aí, tem até uma pessoa muito próxima da gente que pensou muito tempo assim, né? Que não, né? Que não sou, não. Então, mas aí chegou e encontrou esse... E aí a gente vai mostrando justamente isso. Eu queria escrever um livro, mas é muito difícil. Eu queria escrever um livro, mas eu não encontro elementos, porque precisa, a depender de determinados tipos de escrita, você se dedicar
a uma pesquisa, por exemplo, a biografia mesmo. Você não pode chegar a escrever sem encontrar elementos históricos, né? Elementos do cotidiano, né? Fazer comparação de dados. Então, a gente está aí com o Estúdio Palma para poder ampliar, alargar essa presença da escrita na Bahia e também para a parte de livros técnicos. Você falou assim que algumas pessoas acham difícil, mas não é fácil não, viu? Quando eu comecei no jornalismo, por exemplo, saí de uma outra área de humanas e entrei no jornalismo, você olha lá, o diacho do papel branco, aquele pontinho ali, o que eu vou ver? E até você tem que estar muito tranquilo, né, para poder escrever e estar por dentro do que você quer escrever, né? Por isso que o escritor e a escritora é uma profissão, né? Não é só inspiração e talento, você precisa de técnica, de investimento e dominar isso aí. Agora, em relação à curadoria, quais são os próximos projetos para esse ano? Tem projetos para esse ano já, 2025? Tem, porque as feiras têm uma continuidade, né? Então, elas são feiras anuais. Estúdio Palma está em todas? Não, em todas não. A gente sempre tem essa perspectiva colaborativa de troca de experiência, então muitos produtores nos procuram não para ter a chancela da presença do Estúdio Palma, mas a orientação. Então, a gente também faz esse tipo de trabalho. Mas, especificamente, a gente, nas feiras de Itaberaba, que já teve, na Flican, né, a presença do Estúdio Palma é muito atual. Quando são as próximas feiras? A gente tem uma feira já agora recente em Bom Jesus da Lapa. Né? No primeiro semestre já tem um volume bom de realização de feiras. A Frigê, que a gente retomou, né, é realizada em agosto, de 14 a 17 de agosto, é o ano todo. São mais de 80 feiras no ano. Mesmo? A Bahia promoveu um edital, aí não tem relação com o Estúdio Palma, né? Mas pela política nacional Aldir Blanc e também a Paulo Gustavo, foi aportado um volume de recursos para realização de feiras e festas literárias, 3 para o território. Então, são 81 feiras que vão ser realizadas na Bahia por meio do fomento ao livro e à leitura. Aqui em Salvador vai ter? Aqui em Salvador você tem a Flipelô, acho que tem outras propostas também que já são. Mas com vocês também vão participar? A gente sempre é convidado, não na produção, na articulação. Mas, como eu te falei, sempre tem a presença da rede colaborativa de feiras e festas literárias. Agora, Esther, me conte, quando você organiza essa feira, essa parte de participação, né, dos escritores, dos leitores, como é o retorno para você em relação a toda a curadoria, toda a organização das feiras? Os leitores, para chegarem até vocês, como é que é feita toda essa organização, esse contato, esse link entre os dois? Os resultados? Os resultados. A gente tem resultados no campo mesmo do impacto do evento para o município. Sim. No caso de Mucugê mesmo, a gente já teve feedbacks de que a rede hoteleira fica completa, a parte também de hospedagem, né, de hotéis, restaurantes. Então, você tem esse impacto geral lá na geração de renda do próprio município. Você tem um impacto social muito grande, porque os estudantes, o público que participa, se desperta também para se tornar escritor, para escrever, para poder apresentar sua publicação. Tem sempre esses feedbacks, né, que são retomados para a gente. Agora a gente já está encerrando, rapidinho, Nossa. Né? Rapidinho. Vou fazer um ping-pong rapidinho com você, pode ser? Pode. Livro preferido? Eu tenho lido atualmente a obra de Adélia Prado. Tá gostando? Acho que ela ganhou o prêmio Oceanos, eu falei, vou retomar essa leitura aqui. Estilo de leitura, você falou, né? Eu gosto do romance, né? Da leitura de romance. Agora eu vou pegar. Sim. Qual o local de fazer a feira literária melhor? Mucugê, né? A gente começou lá, não quer sair de lá, então vai continuar sendo lá por uma questão afetiva e também pelas parcerias que a gente já conseguiu concretizar para a realização do evento. Mas estamos abertos para outras também. Para poder gostar de muito mais de outras. Porque a feira precisa de parceiros, Sim. Você só realiza com uma multidão de gente para realizar. Agora, para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquelas pessoas que assistem, que têm vontade de procurar vocês ou de só tomarem coragem, né, de se tornar escritores. O livro, a leitura é um direito de qualquer pessoa. Mesmo que você não teve o direito de estar na escola, né, tem uma leitura interior. E a gente precisa conhecer essas leituras de diferentes formatos, diferentes formas. E ter alguém ao seu lado é mais uma palavra, né, que te orienta para você despertar aí para continuar a sua presença, a sua carreira de escritor
ou quem ainda não iniciou a carreira, encontrar essas formas de escrita. Agora, Obrigada. só curiosidade, você acha, é uma dúvida que surgiu aqui, você acha que diminuiu o número de pessoas, de livros palpáveis, assim, pessoas que baixam para a internet, ou aumentou? Não. Quando o livro digital tem o mesmo preço do livro físico, né, as pessoas preferem comprar o físico. Ótimo. Agora a questão é que o e-book, o livro digital, ele é mais barato. Bem mais barato. Né? Mas assim, o livro é uma necessidade, não é mas só o cheiro um desejo, do papel, passa a não é só um folha desejo que você tem de ter o livro na mão, entendeu? Acaba sendo também uma necessidade para a pessoa. Eu também acho, eu concordo. Eu só gosto de livro. Esther Figueiredo, muito obrigada Samir, mesmo. Muito bom também. Obrigada. Ótimo. Espero ter. E é isso aí. Para ser escritor, tem que ler, viu, minha gente? Para poder participar de curadorias, é só procurar o Estúdio Palma, ver, com certeza já está tomando a Bahia inteira, você não pode perder. Tchau, tchau. Próximo programa a gente volta aqui com mais papo sobre a Bahia. Muito obrigada.